Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente começa um assunto muito importante de matemática básica. Essa aula faz parte do site, justamente aquela parte que eu chamo de ABC da matemática. Aula capital para quem quer desenvolver matemática em alto nível. Isso aqui é uma espécie de alicerce. São os famosos produtos notáveis e as famosas fatorações notáveis. A gente tem que saber bem isso aqui, ok? Então, sem muita perda de tempo, vamos diretamente para o quadro para entender o que é que são produtos notáveis e para que eles servem, ok? Vamos lá. Legal, gente, olha só. Produtos notáveis. Notável em matemática é algo que aparece muitas vezes. No nosso caso aqui, a gente tem algumas multiplicações, ou seja, alguns produtos que, pelo fato de aparecerem muitas vezes, são chamados de produtos notáveis. O primeiro e mais famoso deles é o quadrado da soma de dois termos. Repare, quadrado da soma de dois termos. Eu tenho dois termos aqui e essa soma desses dois termos está elevada à segunda ou elevada ao quadrado. Legal. Olha só, gente, lá de potenciação, a gente sabe que a mais b ao quadrado é o mesmo que a mais b multiplicado por a mais b. E se a gente aplicar aqui a famosíssima propriedade distributiva, a gente vai ter a vezes a ao quadrado, a vezes b, ab, b vezes a gente tem ba, que é o mesmo que AB, e b vezes b, a gente vai ter b ao quadrado. Ora, AB mais BA é 2 vezes AB, ou 2 vezes BA, tanto faz. E aí a gente tem isso aqui, olha. A mais b ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2 vezes AB mais b ao quadrado. Ou seja, o quadrado da soma de dois termos é igual ao primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Legal? Muito bem. Existe o irmãozinho dessa fórmula, que ao invés de ser quadrado da soma, vai ser o quadrado da diferença de dois termos, ou seja, a menos b ao quadrado. Gente, a gente vai também deduzir essa fórmula, algo bem simples. A ideia é a mesma. Aqui a gente tem a menos b vezes a menos b. E a gente vai perceber muitas semelhanças em relação à primeira. Então vamos lá, gente. De novo, a vezes a ao quadrado. A vezes menos b. Dessa vez a gente tem mais com menos dá menos, né? Então vai ficar menos ab. Temos também menos b vezes a, que dá menos ba, ou menos ab. E, finalmente, menos b vezes menos b, atenção, menos com menos dá mais b ao quadrado. Legal? Ora, menos ab somado com menos ab, a gente vai ter menos 2ab. E aí a gente tem, novamente, uma outra propriedade, a menos b ao quadrado, igual a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Só um detalhe. Gente, a grande pergunta é, para que essas fórmulas? Dentro de sentenças matemáticas, como equações, como expressões, às vezes elas estão presentes. E para que a gente não perca tempo fazendo o que a gente acabou de fazer para demonstrar essas propriedades, a gente vai aplicar justamente a propriedade em si, ou seja, a fórmula. Se eu encontro, por exemplo, sei lá, x mais 3 ao quadrado, a gente vai fazer x ao quadrado mais 2 vezes x vezes 3 mais 3 ao quadrado. E vai desenvolver. A gente não vai precisar executar as multiplicações que eu acabei de executar para demonstrar as propriedades. Tranquilo, gente? As propriedades vão permitir que a gente acelere o processo e ganhe tempo. Então a gente vai agora ver algumas situações de aplicação dessas propriedades. Vamos voltar para o quadro. Legal, gente. Olha só. Exemplo. X mais 3. Acabei de citar esse exemplo na ideia quando estava aparecendo aqui na tela. Então, olha só. X mais 3 ao quadrado
caracteriza justamente esta propriedade aqui. Compare essa propriedade com o que a gente tem. O A é justamente o x, o B é o 3 e o quadradinho está aqui também. Legal? Então vamos lá. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Simplificando isso aqui, a gente vai ter o que, gente? X ao quadrado mais 6x, porque 2 vezes 3 dá 6, e 3 ao quadrado igual a 9. Portanto, x mais 3 ao quadrado dá igual a isso aqui. Quadrado do primeiro mais 6x mais o quadrado do segundo, 9. Legal? Muito bem. Vamos também a um outro exemplo direto da segunda propriedade, né? O segundo produto notável. 2x menos 5 ao quadrado. O que é que a gente tem? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro, 2x, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, 5 ao quadrado. Muito bem. Olha só, 2x ao quadrado, eu vou ter o quê? 4x ao quadrado. 2 vezes 2, 4 vezes 5, 20. A gente fica com menos 20x. E 5 ao quadrado, 25. Portanto, dois exemplos bem diretos, bem imediatos da ideia de soma e diferença. Aqui, essa soma e essa diferença elevadas ao quadrado. Ok, gente, vamos pegar agora um exemplo um pouquinho mais sofisticado. Olha só, temos ainda uma expressão, só que agora uma fração, que vai dar mais um trabalhinho. Olha só, eu tenho aqui 3x menos 1 ao quadrado. A gente precisa desenvolver isso para tentar simplificar. Então, observe que está caracterizada a segunda propriedade do quadrado da diferença. Como é que a gente fica? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro, 3x, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, 1 ao quadrado. Esse mais 6x está aqui. Esse menos 1 está aqui. E o x2 que está no denominador está repetido aqui. Observe que essa parte nada tem a ver com esse desenvolvimento. Esse desenvolvimento começa aqui e termina aqui. Olha. Muito bem. A pergunta é, dá para a gente simplificar alguma coisa? Observe que sim. Quando a gente dá uma melhorada aqui, olha, 3x ao quadrado fica 3 ao quadrado, 9, x ao quadrado, menos 6x, porque 2 vezes 3 dá 6, com o menos na frente fica menos 6x, 1 ao quadrado dá 1, e aí aqui a gente repetiu, 6x menos 1. Embaixo, x ao quadrado. Olha só, gente, eu tenho um menos 6x e um mais 6x. Dá para a gente simplificar. Eu tenho 1 e tenho menos 1. Também dá para a gente simplificar. Então, olha só, cortei menos 6x com 6x, cortei 1 com menos 1 e a gente ficou com algo bem simplificado. Olha só, 9x ao quadrado sobre x ao quadrado. Perguntinha, dá para simplificar alguma coisa? Resposta, sim. X ao quadrado pode ser simplificado e a gente tem como resultado 9. Legal? Só um detalhe. Gente, esses 3 exemplos que a gente acabou de ver são exemplos nos quais a gente aplicou as 2 primeiras propriedades. Propriedades, mais uma vez, importantíssimas, que com elas a gente ganha muito tempo, a gente não perde todo aquele tempo de desenvolver, multiplicar, fator a fator, para só depois encontrar a resposta. O que é que a gente ganha? Mais uma vez, quero reforçar, gente, tempo. Esse é o grande detalhe dentro de produtos notáveis, ok? Vamos continuar. Olha só, gente, mais um cara importante aqui dentro de produtos notáveis. Esse é super importante. Produto da soma pela diferença de 2 termos. A mais B é a soma, A menos B é a diferença. Portanto, esse produto aqui, A mais B vezes A menos B, é o famoso produto, ou seja, multiplicação da soma pela diferença. A gente aqui vai novamente aplicar a distributiva. Olha só, A vezes A ao quadrado, A vezes menos B, temos menos AB, B vezes A, novamente AB, só que positivo, BA
ou a B a mesma coisa, a ordem dos fatores não altera o produto. E finalmente, B vezes menos B, teremos menos B ao quadrado. Legal, dá para perceber facilmente que a gente pode simplificar essas duas parcelas e aí a gente chega à propriedade. Olha só, A mais B vezes A menos B pode ser reescrito depois da multiplicação em A ao quadrado menos B ao quadrado, ou seja, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, da segunda parcela. Ok? Vamos a um exemplo. Olha só, x mais 3 vezes x menos 3. Esse é um exemplo direto, ok? A gente tem aqui, de fato, o produto da soma pela diferença entre x e 3. E aí, para não perder esse tempo importante, fazendo todas as continhas, a gente pode usar a nossa propriedade recém-aprendida. Olha só, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Vamos ter o que aqui, gente? X ao quadrado menos 3 ao quadrado. Ora, 3 ao quadrado é 9. Então, a gente pode reescrever isso assim. X ao quadrado menos 9 e um abraço para o exemplo. X ao quadrado menos 9 é a forma simplificada desse produto aqui. Legal? Muito bem. Vamos a mais um exemplo. Olha só. Um pouquinho mais sofisticado. A gente acrescentou um mais 25 aqui, porque isso vai gerar, conforme os exemplos anteriores, uma transformação completa na expressão. Gente, 3x menos 5 vezes 3x mais 5 é uma situação que se encaixa bem aqui. Mais uma vez, produto da soma pela diferença. Então, a gente vai ter o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Esse mais 25 aqui é justamente o que está na expressão inicial. Eu apenas repeti. Legal? Mas, gente, quanto é 3x ao quadrado? Poxa, 3 ao quadrado, 9, x ao quadrado, x ao quadrado. E 5 ao quadrado, 25, a gente repete aqui. 9x ao quadrado menos 25 mais 25. A pergunta é, dá para simplificar? Resposta, sim. Olha, menos 25, eu corto com 25, e aí a gente tem essa expressão enorme aqui inicial, transformou-se em apenas 9x ao quadrado. Ou seja, essa expressão é de fato equivalente a essa daqui. Ok? Bom, o produto da soma pela diferença de dois termos é muito importante, ok, gente? Então, a gente vai ver mais um exemplozinho. Olha só, 3 menos A ao quadrado mais A mais 3 vezes A menos 3 menos 2A ao quadrado sobre 6. Ora, será que dá para a gente simplificar tudo isso? Repare que aqui já há uma mistura, né? Aqui a gente tem o quadrado da diferença e aqui a gente tem o produto da soma pela diferença. Então, é algo que a gente vai usar mais de um produto notável. Muito bem, vamos lá. Começando. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Essa primeira parte aqui, olha, com essas três parcelas, é equivalente justamente a isso aqui. Daqui para frente, a gente tem a soma pela diferença, o produto da soma pela diferença. Olha só, A ao quadrado menos 3 ao quadrado. E esse menos 2A ao quadrado foi repetido aqui. Legal. Simplificando isso, a gente vai ter 9 menos 6A mais A ao quadrado mais A ao quadrado menos 9 menos 2A ao quadrado. Gente, dá para simplificar alguma coisa? Claro que sim. Olha só, eu posso cortar de cara 9 com menos 9 e posso cortar A ao quadrado mais A ao quadrado dá 2A ao quadrado menos 2A ao quadrado. Um abraço para todo mundo. Zerou. E aí a gente tem menos 6A sobre 6. Ora, quanto é que é menos 6A sobre 6? Poxa, dá para simplificar mais um pouquinho ainda. Olha só, corto 6 com 6 e vou ficar com menos A. Legal? Muito bem. Gente, infelizmente o tempo acabou. Esse primeiro bloco foi um bloco proveitoso porque a gente entendeu o que são os produtos notáveis e como é que a gente utiliza. Na verdade, os produtos notáveis existem para que a gente ganhe tempo. A gente deixa de executar os produtos em si
e passa a utilizar a fórmula, a propriedade que a gente já demonstrou e que faz com que a gente, mais uma vez, ganhe tempo. Só que os produtos notáveis não são somente esses três, a gente tem mais alguns. Mas isso vai ficar para o próximo bloco. Falou? Tchau, tchau.